Shalom. Dentre os mandamentos recíprocos, os mandamentos uns aos outros, nós encontramos aqueles que são mandamentos para proteger o corpo, a comunidade. Então, quando nós encontramos alguns mandamentos recíprocos, nós descobrimos que eles estão tratando de questões que dizem respeito aos relacionamentos dentro do corpo e protegem o corpo como um todo. Nós podemos imaginar, por exemplo, ou ver o que a Bíblia nos fala em Gálatas, capítulo 5, verso de número 26. Paulo diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então ele está falando da inveja, e que devemos evitar a inveja nos relacionamentos, porque a inveja, quando entra no meio dos relacionamentos, ele quebra os relacionamentos. Podemos citar também: deixem de julgar uns aos outros, ou seja, não exerçam um julgamento humano, com a razão humana. Permitam que as Escrituras apenas sejam a baliza para o julgamento do pecado do nosso irmão. Isso lá em Romanos 14. A Bíblia nos fala também lá em Tiago 5,19: não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros. Tiago capítulo 4. Ele diz ainda: não destruam uns aos outros. Em Gálatas capítulo 5, não provoquem uns aos outros, como em Gálatas capítulo 5 também. São textos que vamos falando sobre a saúde espiritual, emocional do corpo, da igreja local. Ele fala ainda lá em Colossenses capítulo 3, não mintam uns para os outros. Quando a gente vai para Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele fala: confessem os seus pecados uns aos outros. Ou Efésios capítulo 4, verso 32, quando ele fala: perdoem-se uns aos outros. Em outras palavras, nós podemos dizer que são textos que provocam a saúde do corpo. E se nós queremos ter uma comunidade saudável, se nós queremos ter uma igreja saudável, cheia de vida, vida de Deus, nós precisamos aprender a parar de julgar os nossos irmãos, a murmurar uns contra os outros, não falar mal, não destruir uns aos outros. Aliás, o relacionamento na igreja precisa ser de tal forma sadio que tenhamos a liberdade de confessar os nossos pecados uns aos outros e não sermos condenados. E sabemos que, na verdade, seremos apoiados, seremos fortalecidos, seremos restaurados se fizermos isso. Precisamos evitar toda altivez, todo sentimento mesquinho que nos separa, porque, no final das contas, não somos mais nem melhores do que os nossos irmãos. Somos todos dependentes da graça do Senhor, e por causa dela é que fazemos parte da Igreja de Cristo.